Chegou agora, rola iniciativa. Hoje a gente vai fazer um vídeo um pouquinho diferente. A gente vai mexer aqui como criar uma ficha de Call of Cthulhu, ou chamado de Cthulhu. Você pode escolher qual que você prefere. Vou fazer minha primeira ficha aqui online, vou mostrar na tela para vocês verem os perrengues, ver tudo que dá para fazer, como fazer uma ficha e tirando todas as dúvidas. Então vou montar aqui passo a passo e aí vocês vão ter aí um tutorialzinho. E hoje nem vai precisar rolar sanidade, porque a coisa é bem mais fácil do que aparenta. Bom, coloquei na tela aqui para vocês e agora vocês vão conferir comigo um pouquinho aqui da ficha. Estou fazendo uma ficha na década de 1920, tá bom? Vou pôr as características. Essa daqui já faz o cálculo, mas eu vou explicar para vocês como dá para fazer o cálculo também, pode ficar tranquilo. E eu vou deixar essa ficha aqui lá no site do Cafofo Necromante para vocês baixarem ela de graça. Vai estar lá na lojinha, lá, só procurar ela, você consegue baixar e preencher. Ela é totalmente editável. Isso aí vai ser sem custo nenhum e eu vou deixar o link aqui na descrição, beleza, pessoal? Bom, quando a gente começa aqui, os personagens, a gente tem aí nome, jogador, ocupação, idade, sexo, residência e nascimento. Então aqui você vai fazer aqui um pequeno background do seu personagem, né? Mas tem um detalhe. Antes de você pensar em ocupação ou mesmo a idade, eu recomendo que a gente faça as outras características. Por quê? Porque a idade e a ocupação afeta a ficha do personagem. Então é um pouquinho diferente do que a gente está acostumado a falar aqui de D&D, Tormenta, coisas desse tipo. A gente tem aí algumas diferenças. Então meio que a ocupação aqui nessa ficha seria as classes quando você joga Tormenta ou Dungeons & Dragons. Então, guerreiro, clérigo, aqui é a ocupação. Mas aqui as ocupações são diferentes. São profissões que normalmente a gente tem. Desde investigador, policial, bombeiro, jornalista, arqueólogo, bibliotecário. Aqui os heróis são um pouquinho diferentes. Alguns não usam capa, né? Por assim dizer. E a idade também afeta. Então a idade afeta tanto suas características físicas, como até mesmo as mentais, ou mesmo quantidade de educação que você adquiriu. Afinal, conforme a gente vai ficando mais velho, a gente vai se instruindo. Independente se a gente vai fazer uma faculdade, se a gente estuda, alguma coisa a mais a gente vai aprendendo durante a vida e com isso a nossa educação sobe. Então tenha em mente que a educação não necessariamente é a escolaridade da pessoa, e sim o quanto ela pode aprender durante a vida dela. Bom, então aqui ó, a partir do nome eu deixo vocês bem à vontade. Aqui ó, Alexandre, né? O nome do jogador, gente, vou colocar aqui Jack, vai? Que normalmente é nos Estados Unidos, mas pode ser no Brasil, pode ser em qualquer lugar. Se você for fazer no Brasil algo assim, aconselho você a procurar alguma parte mais histórica da década de 20 para você poder ambientar melhor. Tem algumas diferenças, né, sempre. Então é importante a gente estar aí a par de como era o cenário também nessa parte. Nos Estados Unidos, normalmente a gente tem um pouquinho mais de referência devido a filmes e tudo mais, que a gente acaba tendo uma ideia um pouco maior. Até os livros do H.P. Lovecraft são ambientados muitas vezes lá, então assim, isso daí já traz algumas ideias, né? Então eu vou por Jack aí, que é um nome bem comum aí, é como se fosse João aqui no Brasil, tá bom? Ocupação e idade eu ainda não vou escolher, masculino, no meu caso, tá bom? Residência, você pode ficar à vontade, eu vou por Los Angeles, sei lá o porquê, né? E daí, conforme a idade, você coloca o nascimento. O nascimento você pode escolher se você nasceu na mesma cidade, se você não nasceu, se você quiser pôr também a data de nascimento, pra você saber seu aniversário, também é legal, tá bom? Aqui é um pouquinho meio que do que você vai pôr pro seu roleplay. Nada mais que isso. Bom, e como que funciona todo o resto? Para você determinar as características, você vai determinar algumas características como força, destreza, poder, constituição e aparência. Essas que eu falei agora são feitas de uma maneira. E ainda você vai determinar educação, tamanho e inteligência. Então isso daí vocês vão ver que vai modificar um pouquinho conforme cada um deles. Como que a gente começa no caso desses primeiros que eu falei?
você vai rolar 3 dados de 6. Exatamente, bem simples, tá bom? Você pode rolar na sequência, então o que cair, caiu para os atributos, ou você pode rolar o número de atributos necessário e depois distribuir conforme você quiser. Eu já adiantei e rolei os dados para ficar um pouquinho mais rápido e resolvi fazer assim, o que saísse para aquele atributo, eu depois vi o que eu fazia com o meu personagem, beleza? Então vamos lá. Você vai rolar 3 de 6 normalmente como você faz para um Dungeons & Dragons ou um Tormenta, se você usar esse sistema. E depois você vai pegar o número e multiplicar por 5. Por quê? Você vai alcançar um número entre 0 e 100. Né? Nem 0 e nem 100 no caso, porque você não vai ter os números aí que é possível. Você pode chegar a 90 e o mínimo a 15, tá bom? Então é bem essa faixa aí que você vai acabar tendo alguns números. Eu rolei aqui alguma coisa, eu vou completando para vocês. Eu anotei aqui no caderno, né? Eu cheguei aqui à força 60. Não se assustem, tá bom? Força 60 é uma força normal, não tá fora da média. É uma força normal para um ser humano. Aí eu fiz Constituição 60 também, eu tirei. Você vê que ele já calculou aqui metade de 1/5, tá bom? Isso daí faz parte dos testes. Quando você tem que fazer algum teste, às vezes mais difícil, o mestre pode pedir que seja metade ou até mesmo 1/5, caso seja muito difícil. Se você tiver alguma dúvida, eu já falei um pouquinho sobre como funciona o sistema num outro vídeo. Eu vou deixar lá no final para vocês, vou deixar aqui nesse canto. Ele pode ser bem interessante para cada um de vocês aí para estar lendo. Aí a destreza, o meu cara não é muito bom não, ele é meio desajeitadão. Mas ainda tá na média, tá bom? 35 foi. Depois disso, aparência, eu tirei 55. Também ainda tô na média. Aparênciazinha mais ou menos, aquele vai depender do chaveco para qualquer coisa. Não vou ser o bonitão da história. E poder. Poder é 50, meu. E veja que ele já faz um cálculo mais aqui embaixo, tanto dos meus pontos de magia, quanto da minha sanidade. Então veja que não está ruim. Eu estou ali na metade, meu teste de sanidade, não é muito difícil eu passar, mas também não é muito fácil. E os meus pontos de magia aqui, que é para quando eu utilizo alguma magia específica de Call of Cthulhu, que é um pouquinho diferente. É bem diferente dos pontos de mana do Tormenta 20. Não confunda, porque não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá bom? Pessoal, ainda mais que tem muita gente aqui que gosta de Tormenta aqui no canal, então fica ligado que realmente não tem a ver. Vou deixar também no final aqui, ó, vou deixar agora aqui um card de um videozinho que eu fiz top sobre as magias de Call of Cthulhu para você entender um pouquinho melhor. Bom, então vamos seguir. Aí a gente parte pro tamanho, inteligência e educação. E como que funciona isso? Bom, você vai rolar, na verdade, 2 de 6. E vai somar 5. Lembra da continha que a gente tinha lá? 2 de 6 mais 5 e vai multiplicar por 5. Só tome cuidado que a multiplicação é a última coisa a fazer. Então quem fez aí, lembra da aula de matemática? 2 de 6 mais 5 entre parênteses vezes 5. Você resolve primeiro o que está dentro do parênteses e depois multiplica por 5. Bom, então aqui garante já alguns números um pouquinho mais altos do que os outros, tá bom? No caso, tamanho 85, bem perto assim do máximo, tá bom? Do que é um ser humano. Então ele pode ser muito forte ou ele pode ser obeso, tá bom? Pode ser um cara com peso bem acima do normal, por isso que ele tem esse tamanho maior. Pode ser muito alto, por exemplo, tá bom? Então o tamanho é relativo, não necessariamente eu sou aquele armário de força. Mas com uma força 60 e um tamanho 85, pode colocar que eu imponho uma certa... chama atenção aonde eu chego, tá bom? Então vai chamar um pouquinho de atenção. Inteligência, eu tirei 85, tá bom? E minha educação foi 55, um pouquinho mais abaixo, tá? Veja que aqui ele já calculou também os pontos de vida, meu. Então ele já fez o cálculo que eu tenho 14 pontos de vida. É bem diferente também do que a gente está acostumado. Rolar dados, somar com constituição. Aqui não, ele já pegou o cálculo e fez para mim. E é isso aqui que eu tenho ponto de vida. Perdi isso, pau, acabou ficha, rasta para cima, faz outra porque esse já era.
Tá? Então, também tô bem aí de pontos de vida. E aí, tudo isso que eu falei, pessoal, vocês encontram bem resumidamente, bem facilitado para quem quiser fazer, logo no livro aqui na página 34 e 35, possui um resumão de como você montar essas fichas. Conselho você a pegar. Por quê? A sanidade é igual ao valor de poder. Então, ou seja, o que você tiver de poder, você vai ter de sanidade. Então, se você for distribuir e quiser números altos, ok. Bom, os pontos de magia é 1/5. Então, veja que ele já fez o cálculo aqui para mim. Eu tenho 50, 1/5 é 10. Ele já colocou o 10 aqui para baixo para mim. Bom, tá tranquilo até agora? Alguém tem dúvida? Põe nos comentários aqui. E deixa aquele like se você estiver gostando assim da gente fazer esses tutoriais de ficha, bom? Depois disso, você tem os pontos de vida, que é tamanho constituição dividido por 10. Então eu vou somar o tamanho, vou somar minha constituição, vou dividir por 10 e arredondar por baixo. Cheguei ao número de 14 ali, que é o que está ali, bom? O movimento, como que ele calculou? Ele olha ali, tem uma tabelinha onde ele fala se força e constituição... Se tanto destreza quanto força for menores do que tamanho, minha taxa de movimento é 7. É sinal que eu sou muito grande, então eu sou um pouco mais lento do que os outros. Seja por peso, tamanho, qualquer que seja o motivo, tá bom? Tenho aí possibilidade de ter movimento 8 e possibilidade de ter movimento 9. Idade pode afetar o seu personagem. Então eu inicialmente vou colocar a minha idade aqui, ó, 32, tá bom? Que não afeta em nada, não muda, para facilitar um pouquinho o vídeo aqui. Mas se você pôr qualquer outra idade, tem uma tabelinha fácil que você vai lá, consulta, já sabe quanto diminui e quanto acrescenta, beleza? Depois disso, a gente tem a parte de ocupações, que ela fica na página 40. E lá tem uma tabelinha de ocupações, onde você pode escolher quais ocupações você vai estar fazendo. Simples assim. E lá vai dizer... quais perícias você pode pôr, quantos pontos você tem, quanto de dinheiro normalmente você ganha. Então isso também facilita bastante a sua vida. Próximo item que a gente tem ali, a gente tem sorte. A sorte, a gente tem aí, como está dizendo, vocês estão vendo na tela, começa com 3 de 6 multiplicado por 5. Então vou rolar aqui, tirei 10. Bom, 10 vezes 5, 50 pontos. Tenho 50 de sorte. Começa com isso porque ela muda conforme o jogo, tá bom? A sanidade também vai alterando. Perícias. Eu resolvi escolher minha ocupação, eu já estava imaginando o personagem assim. Jornalista. Cara, ele investiga chamados estranhos, ele é de uma revista que tem aqueles crimes estranhos, pessoas que viram luzes no céu, acham que viram aliens, viram chupacabra. Ele é o cara que investiga isso daí. Ele foi atleta na escola e também ele acabou sendo chamado para o exército, cumpriu lá o seu serviço militar junto do exército. Então por isso que ele tem aí uma constituição um pouco mais alta, uma força mais alta e um tamanho maior. Ele era um atleta de futebol americano, por exemplo, bem classicão. E ele participou do exército, que aí vai dar uma justificativa dele saber lutar e saber usar um pouco a arma de fogo. Não vai saber ser especialista nem nada disso, mas ele vai ter uma noção, até por ele ir em lugares muito perigosos, coisas desse tipo, ele acaba tendo esse parte. Então eu bolei desse jeito. E ele vai acabar topando com algo realmente sobrenatural, que é do chamado de Cthulhu, e aí que começaria toda a história dele nessa investigação dessas coisas estranhas, tá bom? Então aí, você quando escolhe jornalista... ele me dá um nível de crédito de 9 a 30. E você precisa gastar os seus pontos para determinar esse nível de crédito. Por quê? Ele é o que diz quanto de dinheiro você tem. Simples assim. E você vai ter que gastar os seus pontos. E quanto de pontos que eu tenho? A minha educação vezes 4. Então, como é 55, eu tenho 120 pontos para gastar nas perícias que eu vou escolher, incluindo luta e arma de fogo, porque o jornalista tem aqui algumas aqui como arte e ofícios, né? Pode ser arte ou fotografia, história, língua nativa, psicologia, usar bibliotecas, uma perícia interpessoal, que pode ser charme, intimidação, lábia ou persuasão, e qualquer outras 2 perícias. Então, como eu falei, ele sabe lutar um pouco, ele sabe usar arma de fogo devido a ele ter feito aí o serviço militar básico, tá? Foi um pouquinho de soldado lá e depois, quando foi liberado, ele já saiu da lá.
né? Podia ser até que ele trabalhava, por exemplo, no Jornal do Exército, nem era um grande soldado aí. Então aí você vê que eu tenho 120 pontos para estar gastando. E eu preciso também colocar quanto eu tenho de... Bom, a gente tem 120 pontos para distribuir nas nossas perícias, devido aí à educação que a gente possui por causa da nossa educação. Então é vezes 4 que possui 120 pontos, beleza? Nível de crédito eu tenho que ter entre 9 e 30. Então eu vou colocar aqui que eu tenho 15 pontos, tá bom? Então a gente coloca aqui o 15, preenchendo na própria tela, ele já vai fazer a conta. Esse é meu nível de crédito. Por uma década de 20, tá? Eu sou tranquilo na vida, não passo fome, mas também não sou rico. Pode-se colocar aí que eu teria aí em torno de de propriedade de bens em torno de 750 dólares, então é bastante para a época, tá bom? E eu teria aí em torno de dinheiro comigo, cerca de 30, 40 dólares, tal. Para você ter uma ideia, um gasto mensal seria em torno de 10 dólares, entre comida, essas coisas, porque provavelmente eu teria uma residência, não teria um aluguel ou algo assim. Então isso aí já facilita bastante aí a nossa vida nessa parte, tá? Só para vocês entenderem um pouquinho aí de questão financeira. É sempre bom, joga no Google, sei lá, puxa valores da época, é legal para você poder equilibrar. Você comia lá por, tipo, nem $1, 50 centavos, 20 centavos, é totalmente diferente do que a gente está acostumado. Então é bom dar um Googlezinho para saber como é que era a economia na época, tá bom? E no caso, seja em outros países, tem que dar uma pesquisada também. E aí a gente tem aí a parte do resto das perícias. Vocês estão vendo que na ficha tem alguns números aqui, ó, que já aparece aqui, ó, consertos elétricos, 10%, direito 5%, dirigir alto 20%. Isso daí já é o que você já possui. Então, o que você gastar, você soma com isso ainda do que tem aí. Vamos lá. Eu coloquei que o meu personagem aí, meu jornalista, apesar dele ser esportista, ele também acabou servindo o exército lá, então ele aprendeu um pouco aí de briga, tá? Vou pôr até aqui a calculadora para facilitar um pouquinho. A gente tem 120 pontos, aí eu já gastei 15, estou com um total de 105 por enquanto. Então na briga eu colocaria aqui que eu tenho mais 10% de briga. Um pouco mais? Vocês acham? Mais 15? Mais 15 então. Eu teria um total de 40% então de briga. Não seria ruim, mas também eu não sou o melhor de todos. Então com menos 15%, a gente tem menos 15. Eu agora tenho 90 pontos. Eu também aprendi a atirar no exército. Então eu também tenho alguma coisinha ali de disparo de arma. No caso, pistolas. Foi onde eu fiz, eu resolvi trabalhar no jornal lá do exército. Até para seguir um pouquinho assim a minha ideia. Então eu resolvi que eu usei mais as pistolas. E eu tenho aí mais, vamos colocar 20%. Então um total de 40% de disparo. Então, menos 20%. Artes e ofício, eu vou colocar aqui fotografia. Como eu sou jornalista, né? Fotografia. Mas não é o meu forte. O meu forte é pesquisar. Eu tiro umas fotos só para completar, sabe? O negócio. Porque não dá para ficar andando com o fotógrafo atrás quando você está investigando. Então, pelo menos alguma coisa de foto a gente sabe. Vamos colocar aí 15%. Então ficaria um total de 20%. Menos 15. Tenho ainda 55 para estar tirando aí do negócio. Vamos lá. Para eu conseguir as coisas, pelo meu tamanho, pelo meu discrição física, eu usaria intimidação, tá? Além de ter o usar biblioteca. Usar biblioteca é uma fonte muito forte de conhecimento na década de 20, vendo que não existe internet. Não tem Google para você dar lá um Googlezinho lá e saber tudo de uma vez. Então você tem que saber usar a biblioteca, jornalista, escritor, tem que saber escrever bem.
gastaria 25 pontos para ficar com um total de 45. Eu já sou um cara um pouquinho melhor. Com 45, eu ainda sou considerado amador, né? Na parte de usar bibliotecas e tal, mesma foto. Então eu teria menos 25 aqui. Menos 25. Sobrou 30 ainda, hein? Deu uma apertada aqui para fazer qualquer outra coisa. Que a gente poderia colocar que daí no caso seria a intimidação, né? Eu teria uma intimidação mais forte, colocaria 15, com isso ficaria com um total de 30% de intimidação. E aí com isso menos 15, sobrou 15 ainda. Que daí seria nessa questão. O que a gente pode colocar? O que seria legal? Coloca aí nos comentários o que você pegaria de perícia aí para um jornalista, que eu não peguei. Eu usaria, acho que o primeiro aqui eu gastaria alguns pontinhos em encontrar. Poderia gastar acho que 10%, né? Seria interessante para ficar com 35% em encontrar pistas, coisas desse tipo. Acho que e com isso sobraria mais 5 pontos. Eu sobrei 5%, poderia pegar história, ficaria com 10. Não ficaria tão bom, mas né? Vamos dizer que eu sou aquele cara mais de ação. Então o cara de ação não conhece tanta história, vamos dizer assim. Aí o Indiana Jones que me perdoe, né? Tudo bem que ele era arqueólogo, então não conta, não era jornalista. Então acho que poderia gastar aí os últimos 5% em história, ficando com um total de 10. Com isso, digamos que eu estava começando a entender as coisas, história mais antiga. Como eu sou mais de investigar fenômenos sobrenaturais, acho que esse daí poderia... de repente ocultismo, acho melhor. Vamos tirar aqui. E como eu mexo com o sobrenatural aqui, vamos colocar 5% de ocultismo, então eu teria um total de 10. Seria meio um xereta, começando a xeretar as coisas. Aí depois a gente tem aqui já as armas, né? Aqui você tem que pegar a arma no livro, coloca lá, ele já vai calcular os pontos, tá bom? Mas aqui a gente tem algumas vantagens, né? Então, por exemplo, o desarmado aqui, ó, regular, difícil, extremo, já dá o dano do desarmado. Então ainda tem aí mais 1 de 4 de dano. Depois disso você vai vir para sua descrição pessoal. No livro tem alguns exemplos que você pode escolher: grosseiro, simpático, bonito, ordinário, sujo. Tudo que você achar que você tem que colocar é aqui na descrição pessoal, características. Ideologia e crença, você vai falar no que você acredita, no que você não acredita, tá bom? Tem alguns exemplos. Ferimentos e cicatrizes durante o jogo. Pessoas significativas são pessoas que você teve, algum professor importante, seu pai, sua mãe, algo que seja interessante nessa questão. Fobias e manias você pode adquirir durante o jogo, é bem provável, tá bom, que você adquira. Mas você pode pôr alguma coisa aqui, caso você tenha. Sempre que ele mente, ele mexe na orelha, sei lá. Aí também pode ser um pouquinho de roleplay teu, tá bom? Mas aqui com certeza durante o jogo você vai preencher depois. Locais importantes, são locais importantes da sua vida. Então uma universidade, o bairro onde você cresceu, coisas desse tipo que podem de repente acrescentar algo aí, ou mesmo trazer informações. E depois você pode ir completando, né? Locais importantes que surgem durante o jogo, sei lá, onde você conheceu a mulher que você se casou, coisas desse tipo também pode ser colocado aqui, tá bom? Tomos arcanos, feitiços e artefatos é um outro quesito que você vai receber durante o jogo. Eu vou deixar um card aqui em cima de um vídeo que eu fiz só sobre magia em Call of Cthulhu, que é bem diferente, tá bom? Então vocês conferem lá. Pertences queridos, também roleplay, tá bom? O que você tem, coisas que você gosta, tudo isso faz diferença, tá bom? Rola até pra sanidade, coisas desse tipo. E encontro com entidades estranhas, aí fica por conta de quando você estiver jogando, com certeza também vai estar preenchendo. Equipamentos e pertences,
dinheiros e recursos. Então aqui patrimônio foi o que eu te falei, cerca de 750 dólares de patrimônio. Eu poderia ter um carro, por exemplo, tá bom? Poderia ter outras coisas aí que fariam a diferença para mim, e o dinheiro que eu tenho comigo também ficaria anotado aqui. Aí aqui tem algumas referências rápidas que facilita para você poder estar usando. E companheiros do investigador, é legal que você pode colocar quem é o jogador e quem é o personagem, tá? Se você não conseguir gravar os nomes, a ficha dá uma ajudinha aqui. Eu tenho esse problema quando jogo. Às vezes eu não gravo o nome do personagem, e a hora que eu vejo eu chamo o cara pelo nome do jogador. Mas aqui te ajuda você lembrar quem é quem aí nessa história toda, sem precisar ficar perguntando, tá bom? Põe aí nos comentários se você gostou desse tipo de vídeo, onde a gente mexe aí, faz um tutorialzinho de como preencher a ficha, preenche uma primeira vez para ver como é que explica os pontos aqui. Bom, se ficou alguma dúvida também coloca aqui que a gente vai responder vocês. Vamos vir aqui falar o que a gente tirar a sua dúvida, tá bom? Se você gostou, deixa um like. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, vem fazer parte aqui da Legião de Mortos-Vivos do Cafofo. Estamos buscando os 10 mil e vamos chegar lá com a tua ajuda, hein? Se você não é inscrito, clica lá e dá uma força pra nós. Espero que tenham gostado. Até a próxima e que rolem os dados!